Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos demonstrar claramente, à luz da Palavra de Deus, a trajetória de vida do ímpio. Em Salmos 58, versículo 3, diz assim: os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Amém? A trajetória de vida do ímpio. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, na Bíblia, ímpio significa uma pessoa cruel que rejeita os caminhos do Senhor. A Bíblia descreve também o ímpio como um tirano violento, injusto, enganador e mentiroso. Por causa do seu orgulho, o ímpio não busca e nem teme ao Senhor. O ímpio pratica a iniquidade e é um transgressor das leis de Deus. Nós vamos demonstrar a trajetória de vida do ímpio a partir do ventre de sua mãe para a nossa meditação. O primeiro passo: o ímpio desde a sua concepção. Em Salmo 58, o versículo 3 diz: os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Irmãos, aqui nós entendemos que por sua natureza, os ímpios são afastados do útero, são afastados de Deus e de toda a bondade desde o ventre, desde a tenra idade, ou melhor, estrita e adequadamente desde o nascimento. Suas próprias naturezas e princípios são corruptos desde a infância. São os filhos maus de pais pecadores. O segundo passo: o seu nome cai em podridão. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 7, diz assim: a memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Irmãos, este texto afirma quão abençoada é a lembrança do justo, pois todos lembram com alegria um homem bom, mesmo depois de morto. Mas o nome do homem mau é desprezado e jogado na lama. O terceiro passo: a sua alma deseja o mal. Em Provérbios, capítulo 21, versículo 10, diz assim: a alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Irmãos, vimos neste texto que a parte mais nobre do ímpio está nele totalmente concentrada no mal. Ele não poupa nem mesmo o seu vizinho, por mais amigável que o seu vizinho possa ter se mostrado. O seu amor ao mal supera qualquer outra consideração, como amor, amizade, gratidão, etc, etc. O homem mau só pensa no mal. O quarto passo: o seu caminho conduz à escuridão. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 19, diz: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Entendemos aqui, meus irmãos,
que os homens maus não sabem em que perigo podem tropeçar e finalmente caírem. Eles estão em constante perigo e não o conhecem, porque vivem nas trevas. Quanto ao homem piedoso, este não tropeçará. O caminho do injusto é aquele que se torna mais e mais escuro, até que termina para sempre no negrume da escuridão. Eles parecem para si mesmos perspicazes e sábios, mas estão na grosseira escuridão da ignorância, do erro e do pecado. Irmãos, esses homens maus estão em perigo contínuo de caírem na escuridão exterior e eterna. O quinto passo, o seu fim é terrível. Em Salmos 73, versículos 18 e 19, diz assim: certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Aqui nós entendemos, meus irmãos, que o ímpio caminha em lugares inseguros, como em rochas lisas e escorregadias, onde estaria sujeito a cair nas ondas de espuma a qualquer momento. Por mais próspera que a sua condição possa parecer agora, é uma condição de incerteza e perigo, da qual logo ele deve cair em ruína. Ele é colocado não em uma condição permanente, mas em uma condição a partir da qual será lançado para a destruição. A ruína está diante dele e o fim demonstrará a justiça de Deus. Ele se vê repentinamente em uma aparente onda de prosperidade, mas logo, literalmente, ele perece, é destruído por terrores, isto é, por coisas terríveis ou adequadas para produzir terror na mente. A ideia não é que o ímpio seja destruído por seus próprios medos, mas que coisas vêm sobre ele que são adequadas para subjugar a alma e que por essas coisas ele é totalmente destruído. O sexto passo, a sua morte. Em Salmos 37, versículo 20, e Judas, versículo 15, diz assim: mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Irmãos, aqui nós vimos que os ímpios pecadores não são apenas pecadores, mas orgulhosos desprezadores de Deus. E aqueles que falam contra os filhos de Deus são considerados por Deus como falando contra si mesmo. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, os ímpios, por mais poderosos que sejam, serão completamente destruídos como fumaça que desaparece e não deixa traços. O destino do ímpio é desaparecer para sempre. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 25, diz assim: como passa a tempestade, assim desaparecerá o ímpio. O sétimo passo, o seu destino eterno.
o destino eterno do ímpio. Em Salmos 9, versículo 17, diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Irmãos, aqui nós vimos que de fato este será o destino dos ímpios. Serão lançados no inferno. Não só os ímpios, mas também todas as nações e indivíduos que, embora conheçam a Deus, o esquecem, ou seja, não se importam com Ele, não o reconhecem em seus desígnios, maneiras e obras. Tudo isso deve ser jogado no inferno. E você, querido irmão, querido amigo, você esqueceu-se do seu Criador e daquele que morreu por mim e por você? Pense nisso. Portanto, meus irmãos, meus amigos, nesta mensagem conseguimos demonstrar, à luz da palavra de Deus, a trajetória de vida dos ímpios, desde ainda no ventre de sua mãe. A trajetória é esta. Primeiro, o ímpio desde a sua concepção. Os ímpios erram o caminho desde o ventre. Desviam-se os mentirosos desde que nascem. Segundo, o seu nome cai em podridão. O relato bíblico afirma quão abençoada é a lembrança do justo, pois todos lembram com alegria um homem bom, mesmo depois de morto. Mas o nome do homem mau é desprezado e jogado na lama. Terceiro, a sua alma deseja o mal. O seu amor ao mal supera qualquer outra consideração, como amor, amizade, gratidão, etc. O homem mau só procura o mal. Quarto, o seu caminho conduz à escuridão. O caminho do injusto é aquele que se torna mais e mais escuro, até que termina para sempre no negrume da escuridão. Quinto, o seu fim é terrível. A ideia não é que o ímpio seja destruído por seus próprios medos, mas que coisas vêm sobre ele que são adequadas para subjugar a alma e que por essas coisas ele é totalmente destruído. Sexto, a sua morte. O destino do ímpio é desaparecer para sempre. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 25, diz assim: como passa a tempestade, assim desaparecerá o ímpio. É a palavra de Deus, queridos. Sétimo, o seu destino eterno. Destino eterno do ímpio. Os ímpios serão lançados no inferno. Salmos 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que todos nós jamais venhamos nos esquecer do nosso Criador e daquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Pensemos nisso, meus irmãos. Pensemos nisso. Amém? E que Deus assim nos abençoe.